Não rasguem as roupas, rasguem o coração. É o que o Senhor diz à nação de Judá, através do profeta Joel, num dos momentos de maior aflição, de muita angústia, vivido pelo povo de Judá. Um momento em que tudo parecia perdido, aparentemente por causas naturais, aparentemente por fenômenos da natureza, mas que serão revelados através do profeta Joel, serem frutos direcionados pelo Senhor, comandados pelo próprio Deus, para trazer esse povo à reflexão. Por isso o Senhor anuncia através do profeta e os convoca a que fossem além do mero desespero pelo que eles tinham perdido, a que fossem além do mero rasgar das roupas pela aflição, da fome, da sede, da angústia material que eles enfrentavam, a que rasgassem os seus corações diante do Senhor, porque o que eles tinham perdido ia muito além da materialidade. Eles estavam perdidos no coração, nas suas vidas, e precisavam rever, precisavam se voltar para o Senhor, se arrependerem dos seus caminhos, precisavam jejuar, chorar, lamentar diante do Senhor, voltarem-se para Deus, confiados na sua misericórdia, confiados na sua compaixão, certos de que Deus teria misericórdia deles. O Senhor, através dessa grande aflição que o povo enfrenta, quer chamá-los a uma transformação, a uma mudança de vida. Esse é o cenário, essa é a grande temática do texto do profeta Joel, o livro que é o tema hoje da nossa reflexão. O livro do profeta Joel é um livro pequeno, são apenas 3 capítulos. Nós não sabemos situar exatamente no tempo quando esse livro foi escrito, não existem muitos elementos temporais no conteúdo do livro que nos permitam situar exatamente no tempo. Mas nós sabemos que houve um tempo de grande aflição econômica que veio sobre Israel. E eu digo econômica não porque tenha sido um tempo de roubo ou porque a bolsa de valores despencou lá em Judá, mas porque a agricultura sofreu um grande baque. E por isso acaba desencadeando um problema, de alguma maneira, que a gente poderia chamar financeiro. A verdade é que houve uma grande crise na agricultura e uma nação que basicamente vive da agricultura, para uma nação que vive basicamente da agricultura, isso é um grande problema. Nós estamos muito acostumados hoje a irmos no mercado e a gente tem ali tudo que precisa. Vez ou outra a gente ouve falar sobre um problema aqui, uma doença dali que provocou uma baixa na oferta de ovos ou da carne, ou disso ou daquilo, mas logo as coisas se ajustam, os governos se ajustam, a gente compra dali, importa do fulano de tal, e de repente tudo se ajustou, as coisas estão no mercado de novo, o preço talvez suba um pouco, mas os itens estão ali à disposição para que você possa comprar, levar para sua casa. É muito provável que se você não tivesse um mercado, você não faria a menor ideia de como prover, de como cultivar os alimentos que hoje você consome. Mas para a nação de Judá, nesse tempo, a agricultura era a base da sua existência, era a base da sua sobrevivência. E o que nós temos retratado aqui, especialmente no capítulo 1, é um tempo de muita angústia, onde a nação é tomada por um exército, por um grande exército de gafanhotos. De gafanhotos que o texto vai se referir como... vai usar 4 adjetivos, 4 nomes para se referir a esses gafanhotos. O texto fala sobre os gafanhotos cortadores, os gafanhotos migradores, os gafanhotos saltadores e os gafanhotos destruidores. Que na maioria das versões vai falar sobre o gafanhoto devorador. Talvez essa expressão você já tenha ouvido, especialmente fora de contexto, e a gente conversa sobre isso daqui a pouco. Mas nós temos aqui, então, 4 tipos de gafanhotos que são mencionados. E para tratar dessa questão do gafanhoto, vale a pena a gente destacar o seguinte. Uma é que nós não temos convicção do porquê dessas 4 referências diferentes de gafanhotos. Alguns vão acreditar que faça menção a 4 espécies diferentes de gafanhoto, que a gente não sabe necessariamente que espécies são essas, mas que seriam menções a 4 espécies diferentes de gafanhotos. Mas existem também aqueles que interpretam esse aspecto dos gafanhotos como se fossem estágios de desenvolvimento desse gafanhoto, né? Numa grande nuvem, num grande exército de gafanhotos que toma a cidade, que entra na cidade, que entra nas casas, que devora as plantações, haveriam ali gafanhotos em todos os estágios do desenvolvimento, desde as
dos ovos ali, das larvas que estão começando a se desenvolver, até os gafanhotos mais maduros, maiores, os devoradores, os destruidores. Pode ser que essa seja também o aspecto desses tipos diferentes. Independente do que signifique, o que nós temos aqui? Judá tomada por uma multidão, um exército, um grande exército de gafanhotos, que comeram tudo. Comeram as videiras, comeram as figueiras, comeram as oliveiras, e agora o povo não tem. Comeram o trigo, comeram tudo. Toda a agricultura foi tomada por conta dessas nuvens de gafanhotos, e agora a verdade é que Judá não tem uva, então eles não têm como produzir vinho, não tem como produzir nada, não existe uva, eles não têm como produzir pão, eles não têm os grãos, eles não têm o azeite, porque não tem a oliveira, portanto eles não têm o azeite para que eles possam produzir. Esse é o pior cenário possível para uma nação que depende da sua agricultura. E para somar com isso, nós ainda temos um período de escassez, um período de seca muito grande, e o texto vai falar sobre esses campos arruinados, desolados por essas nuvens de gafanhotos, por esses exércitos enormes de gafanhotos, mas também devorados pelo fogo. O fogo devorou os pastos do deserto, os riachos secaram, então nós temos uma grande seca, nós temos fogo tomando conta de tudo, nós temos gafanhotos comendo a nação que está praticamente arruinada, aparentemente por causas naturais. As mudanças climáticas pegaram a nação de Judá ali naquele tempo, e por isso o povo está triste, o povo está aflito, o povo está preocupado. E o capítulo 1, o profeta Joel, o Senhor anuncia então através do profeta Joel, vai dizer, olha, convoca o povo para um tempo de jejum, convoca o povo para o templo do Senhor, para que clamem a ele, para que clamem o socorro do Senhor, para que peçam socorro a Ele. Toquem a trombeta em Sião, ele vai dizer no capítulo 2, toquem a trombeta em Sião, soem um alarme em meu santo nome, que todos tremam de medo, pois está chegando o dia do Senhor. E aqui o profeta começa a apresentar então o significado de tudo isso que eles estão vivendo, fazendo menção a algo no futuro, ao dia do Senhor, que faz menção a esse dia do julgamento final. Quando no Antigo Testamento nós vamos ver essas menções do dia do Senhor, nós estamos vendo as menções, essa é a linguagem profética do Antigo Testamento para fazer a menção ao juízo final. Né? O dia do Senhor é esse juízo final, esse juízo do Senhor sobre as nações. E nós temos então esse paralelo entre o momento de aflição que o povo enfrenta e esse julgamento de Deus, esse juízo, esse dia do Senhor que viria. No versículo 11 do capítulo 2, o profeta diz, o Senhor está à frente do seu exército, como um grito, ele comanda, é seu exército poderoso e segue suas ordens. O dia do Senhor é espantoso e terrível, quem poderá sobreviver? E aqui é uma coisa importante da gente entender sobre esse texto, sobre o que Joel está dizendo. É o Senhor quem está comandando esses gafanhotos, tá? É o Senhor quem trouxe essa destruição, quem trouxe todo esse momento para ajudar, foi o Senhor. E é muito provável que você já tenha ouvido, especialmente nesses nossos dias, usa-se de forma muito equivocada e muitas vezes manipulada de forma maldosa, mal intencionada, essa expressão do o gafanhoto, o devorador, especialmente por aqueles que querem colocar medo sobre você para te encabrestar, para arrancar o seu dinheiro. Se você não for fiel ao Senhor, se você não entregar o trízimo na igreja, o Senhor vai vir o gafanhoto devorador que vai destruir as suas finanças. Como se esse gafanhoto devorador fosse, sei lá, um espírito maligno que fosse liberado sobre você porque você deu uma brecha e então esse agora gafanhoto devorador vai alcançar a sua vida e vai destruir a sua vida, vai destruir as suas finanças. Normalmente esse negócio do gafanhoto devorador está associado às finanças, né? As pessoas associam a uma aflição financeira na vida, mas é interessante nós repararmos o que o texto de fato está dizendo, porque o que Joel diz é que é o Senhor quem está agindo. É o Senhor quem comanda esse grande exército de gafanhotos. Ele enviou, ele está comandando, ele está à frente do seu exército. Com um grito ele comanda, o exército poderoso segue as suas ordens. O Senhor é quem traz toda essa destruição sobre Judá. Porque o povo estava em pecado, o povo estava afastado dos caminhos do Senhor. E não à toa, o profeta faz um chamado ao arrependimento. A partir do verso 12 do capítulo 2, ele diz, por isso o Senhor diz, voltem para mim de todo o coração. Venham a mim com jejum, choro e lamento.
Não rasguem as roupas em sinal de tristeza, rasguem o coração. Voltem para o Senhor, seu Deus, pois Ele é misericordioso, compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Está sempre pronto a voltar atrás e não castigar. Quem sabe Ele mude de ideia e lhes envie bênção em lugar de castigo. Talvez possam apresentar ofertas de cereal e vinho ao Senhor, seu Deus, como faziam antes. Toquem a trombeta em Sião, convoquem um tempo de jejum, juntem o povo para uma reunião solene, reúnem e consagrem todo o povo, os anciãos, as crianças, até os bebês. Chamem o noivo do seu aposento, a noiva do seu quarto, que os sacerdotes que servem na presença do Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, que façam essa oração. Poupa teu povo, Senhor. Não permitas que a nação que pertence a ti se torne objeto de zombaria. Não deixes que seja motivo de piada para as nações que dizem onde está o seu Deus. Diante de toda essa angústia e aflição que se instaurou sobre Judá, a angústia que o povo está enfrentando, a escassez de tudo que eles precisavam, o Senhor diz, sou eu que estou no comando. Sou eu que estou no comando desse exército que tomou, desse exército de gafanhotos que trouxe toda essa destruição. Por isso, clamem a mim. Voltem-se para mim. Voltem de todo o coração. Venham a mim com jejum, com choro e com lamento. Não rasguem as roupas de tristeza. Rasguem o coração. Essa frase me pegou. Porque quando eu penso no que isso significaria, no Antigo Testamento nós vamos ver muitas essas menções da expressão de tristeza, de lamento, de desespero dentro da cultura judaica, do rasgar da roupa, do se cobrir de cinzas, né? Esse rasgar das roupas faz essa menção à aflição, à angústia, ao desespero, que aqui estava muito associado ao desespero pela perda, pela fome, pela escassez. Mas o Senhor diz para eles, não rasguem as roupas em sinal de tristeza. Não se desesperem simplesmente pelo que vocês perderam materialmente. Rasguem o coração. Voltem para o Senhor, seu Deus, pois Ele é misericordioso e Ele é compassivo. O que vocês estão enfrentando hoje não é acaso. Não é mera ação da natureza. Vocês não têm simplesmente que lamentar porque houve seca, porque vocês perderam a colheita. O que está acontecendo com vocês é muito mais profundo do que talvez vocês estejam percebendo. Não é só sobre rasgar as roupas em desespero. É sobre rasgar o coração em arrependimento diante do Senhor e se voltarem para Deus. Porque quem sabe, se vocês assim fizerem, Ele terá misericórdia de vocês. E o Senhor promete restauração. A partir do verso 18, ele diz, então o Senhor teve compaixão do seu povo, com zelo guardou a sua terra. E o Senhor diz, no verso 19, vejam, eu lhes envio cereal, vinho novo, azeite, suficientes para saciá-los. E eu vou expulsar esses exércitos que vêm do norte, né, fazendo menção a esses gafanhotos, eu vou expulsá-los daqui, vou proteger vocês, vou dar o que vocês precisam, o suficiente para que vocês saciem as suas necessidades, e vocês se alegrarão, e vocês vão constatar que sim, o Senhor tem feito grandes coisas, certamente o Senhor tem feito grandes coisas. Ele envia a chuva no tempo, na medida certa, as eiras de trigo vão voltar a se encher, os tanques de prensar vão transbordar de novo com vinho novo, com azeite, porque o Senhor há de afastar. Eu enviarei esse grande exército devastador, eu enviei esse grande exército devastador contra vocês. Ele diz, fui eu que enviei. Vocês voltarão a ter alimento até saciar e louvarão o Senhor, o seu Deus. E inclusive, para além dessa mera restauração daquilo que vocês perderam materialmente, depois que eu tiver feito isso, eu derramarei sobre vocês o meu espírito, sobre todo o tipo de pessoa, os filhos, as filhas, os velhos, os jovens, e naqueles dias eu derramarei o meu espírito até mesmo sobre servos e servas e farei maravilhas nos céus e na terra. Saltando para o verso 32, mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois alguns no monte de Sião e Jerusalém escaparão como o Senhor prometeu. O Senhor promete enviar não só a restauração daquilo que eles perderam materialmente, mas profetiza através de Joel a restauração maior, eterna,
da alma, aquilo que o Senhor faria, a obra que o Senhor completaria tanto tempo depois, quando enviasse o seu Espírito sobre todo tipo de pessoa. E essa promessa se cumpre ali no Pentecostes, após Jesus, após a promessa de Cristo, ali em Pentecostes nós temos o Espírito sendo colocado sobre todo aquele que cresce em Jesus. E essa promessa se cumpriu, e nós aguardamos agora a finalização dessa promessa, a finalização dessa profecia, quando de fato virá o dia do Senhor, o dia do julgamento final do Senhor. Mas nós sabemos, e já nos é anunciado, e está claro através do profeta, através da mensagem do Evangelho, de que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse dia do julgamento, esse grande e temível e terrível dia do Senhor que chegará, sim, será juízo, será julgamento e condenação para aqueles que são rebeldes, aqueles que não estão no Senhor, mas também será dia de grande alegria, porque todos aqueles que invocarem o nome do Senhor serão salvos, todos aqueles que estiverem no Senhor encontrarão salvação e encontrarão proteção no Senhor. No capítulo 3, finaliza no verso 14, multidões e multidões esperam no vale da decisão, onde o dia do Senhor chegará em breve. Mas o Senhor será refúgio para o seu povo, uma fortaleza para o povo de Israel. Esse povo que agora enfrenta uma aflição momentânea, material, é chamado a refletir sobre uma realidade espiritual maior e muito mais ampla. Essa aflição que o Senhor permitiu não, que o Senhor trouxe deliberadamente sobre Judá, ele o fez para que fizesse esse povo refletir sobre os seus maus caminhos, para que se arrependessem, para que se voltassem para o Senhor e para que se lembrassem lá na frente do grande dia do Senhor, o esperado dia do julgamento do Senhor, que viria sobre todas as nações, sobre todas as pessoas, sobre grandes multidões que aguardam esse dia. Isso, e para o fato de que somente aqueles que invocam e invocarem o nome do Senhor serão salvos nesse grande dia. Eu sei que, diante das aflições da vida, é muito fácil a gente se perder diante das angústias materiais. Talvez você está passando aí por um momento de aflição no seu trabalho, talvez um desemprego, uma insegurança financeira, uma enfermidade na sua casa, alguém que está muito doente, talvez à beira da morte. As aflições materiais dessa vida nos geram muita angústia, nos geram muita preocupação, nos fazem às vezes querer rasgar as roupas de tristeza. Mas o Senhor convoca o seu povo através do profeta Joel a uma reflexão mais profunda sobre a vida e sobre as coisas que envolvem essa existência. A se afligirem muito mais do que simplesmente pelas perdas materiais, a refletirem sobre o porquê essas perdas vinham sobre eles, a perceberem que era sim uma ação de Deus, castigo de Deus pelas suas más ações, a se voltarem para o Senhor, a rasgarem o seu coração em arrependimento, em renúncia e se entregarem diante do Senhor com jejum, com choro, com lamento, se voltarem para Ele de todo o coração. Talvez algumas das angústias que você vem enfrentando hoje sejam ações de Deus, tentando chamar sua atenção, despertar o seu coração para uma vida desregrada, equivocada que você vem vivendo. Convido você a olhar para além do material. Há muito mais do que se desesperar com aquilo que você possa estar perdendo materialmente na sua vida, a refletir sobre aquilo que talvez você esteja perdendo espiritualmente e que é muito maior, mais importante, mais relevante a ser considerado. Que todos nós, que você tenha essa oportunidade de invocar o nome do Senhor, de clamar o nome do Senhor e encontrarmos nele a salvação das nossas vidas, das nossas almas, quando chegar o dia do Senhor. Compartilhe essa reflexão com alguém que possa ser abençoado por ela, clica na setinha, manda para um amigo, manda para um familiar e segue voltando. Cada dia a gente vai lendo a nossa Bíblia, lendo as Escrituras e refletindo sobre elas aqui. Deus te abençoe.